BK tem na sua carreira três principais love songs, que seriam aquelas músicas que falam de relacionamento. Seriam as músicas de amor, como o próprio nome diz. Um exemplo desse tipo de som que ficou bem famoso são as poesias acústicas, que começaram há uns 6 anos e já tem mais de 10 edições. É o maior projeto da Pineapple Storm, que recicla vários artistas de acordo com a demanda. E eu não quero fazer nenhuma supercrítica sobre esse tipo de cipher. O próprio BK já participou de uma que ele fez um verso incrível, mas depois do número 4, que já era meio que mais do mesmo, ficou ainda mais maçante. Acredito que a ideia de love song por si só já predispõe o cantor a cair na mesmice, e isso não é ruim. A graça dessas músicas é que elas fazem muito mais sucesso que as outras, porque as pessoas se identificam com a desilusão amorosa ou com o êxito de um relacionamento que o autor ou a autora está cantando. Mas quando isso é elevado na 10ª potência, às vezes literalmente, e repetido mais de 10 vezes, o clichê de love song fica bastante maçante. Mas quando esse clichê é delimitado às intimidades do cantor e ele tem a liberdade de criar uma música autêntica e intimista, acredito que a love song dá muito certo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo. As 3 love songs do BK se encontram uma em cada álbum de sua discografia. Em Castelos e Ruínas é Amores, Vícios e Obsessões, em Gigantes é Planos e em Líder em Movimento é Amor. Queria falar um pouco sobre essas 3 músicas, contextualizando cada uma no seu respectivo cenário e falar sobre como o BK representa um relacionamento em cada música a partir dessa contextualização. BK lançou Castelos e Ruínas em 2016. Foi seu álbum de estreia na cena do rap. Ele tinha feito alguns trabalhos antes, como a mixtape Seguimos na Sombra, com o Necta Gang em 2015, mas a primeira obra dele totalmente autoral, com total liberdade criativa, foi esse álbum. Castelos e Ruínas traz muito a ideia de dualidade. A gente percebe isso já no nome do álbum. Castelos e Ruínas pode ser interpretado como a representação da ordem e do caos, ou da ascensão pessoal e profissional do BK representada pelo castelo e o início dessa evolução representado pela ruína. Tipo, Castelos e Ruínas é isso, tá ligado? Essa é a ideia do Castelos e Ruínas, tá ligado? Desde quando tu tá lá em cima e tu pode cair, até quando tu tá lá embaixo, tá construindo a parada. Dualidade é a ideia de que existem duas forças opostas agindo no mesmo objetivo. Platão, por exemplo, afirma que, para nós humanos, existe a alma e o corpo físico, e que eles são incapazes de se unir, pois são de mundos diferentes, mas que são complementares entre si, pois são necessários para a existência de qualquer pessoa. Essa é a ideia de dualidade, não exatamente a atração dos opostos, que a gente está acostumado a ouvir, mas que esses opostos se complementam para um mesmo objetivo. Dito isso, a dualidade do álbum reflete na faixa Amores, Vícios e Obsessões. Nessa música, a ideia de dualidade é aplicada num relacionamento conflitante. Aqui, BK aplica a dualidade no cenário de duas pessoas bastante diferentes, que tentam se relacionar mesmo com atritos, mas que no fim uma não vive sem a outra. Enquanto a filosofia associa realidades diferentes a dimensões distintas, o espiritual e o material, BK nessa música associa realidades diferentes à diferença de classe. No começo do som dá a entender que o eu lírico tem um estilo de vida luxuoso, mas que no final da música BK deixa claro que ele não estava falando dele, mas sim da pessoa que ele está se relacionando. Na música, essa pessoa diz que se sustenta e banca suas próprias paradas, e se fosse por dinheiro não estaria com ele, mas com outra pessoa. Aqui a música estabelece que o BK que canta a música é de uma classe social mais precária que a da pessoa com que ele está se relacionando, ou seja, os dois são de realidades diferentes, não realidades extradimensionais como as de Platão, mas realidades sociais. BK traz a ideia de dualidade da filosofia para uma questão mais real e mais relevante. Ele apresenta personagens opostos entre si que estão sempre em conflito, mas que se direcionam para um mesmo objetivo, que é o relacionamento dos dois. BK, de certa forma, reinventa o pensamento quando ele o traz para a realidade dele. Para finalizar, uma ideia da dualidade que eu não comentei foi a ideia de ciclo. Na filosofia, pelo motivo das duas forças serem opostas, elas nunca chegam num consenso. E como são teoricamente forças de mesma potência, ou pelo menos semelhante, não há subordinação entre elas. Por exemplo, Castelos e Ruínas, que são literalmente a mesma substância, mas em situações diferentes. Um é o castelo destruído, a ruína, enquanto o outro é o castelo em si. Por essas razões, a relação entre as duas forças opostas é uma relação contínua e cíclica. A gente vê isso no último verso da música. E por óbvio, a gangorra é uma brincadeira de forças parecidas, mas opostas, que estão em conflito de forma contínua, e se entrarem num consenso ou houver alguma subordinação entre elas, a brincadeira acaba. BK traz o termo vida gangorra para representar o relacionamento da música. Sem esse conflito entre os dois, sem os altos e baixos de uma vida gangorra, não há dualidade. E como visto que a dualidade é intrínseca à existência humana, sem dualidade não há nada. Gigantes é o segundo álbum de estúdio do BK e foi lançado em 2018. Enquanto Castelos e Ruínas é um álbum bastante convencional em sua forma, que traz uma ideia interna sobre conflito e dualidade, usando essa convencionalidade para apresentar um conteúdo inseguro, em Gigantes, a forma experimental do álbum apresenta um conteúdo bastante concreto. O objetivo é sair dessa visão interna e intimista do álbum anterior e expandi-la para o mundo em volta do BK. Esse álbum mostra um BK muito mais decidido e concreto e celebra a história não só dele, mas das pessoas à sua volta. Essas ideias refletem na faixa Planos,
Sentimentos, a love song desse álbum. Aqui temos o ideal de um relacionamento. A música nos traz uma relação quase que perfeita entre duas pessoas, onde há uma reciprocidade muito concreta de sentimentos. Planos é a celebração do relacionamento ideal, assim como o álbum Gigantes é a celebração de histórias do universo no qual BK está inserido. Olhando deitada na cama e o sol adora seu corpo. Da janela do quarto eu me sinto iluminado, abençoado. Tirando fotos suas, o coração dividido entre a real. Canta, 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 canta! Por fim, O Líder em Movimento é o terceiro e, por enquanto, o último álbum do BK, lançado em setembro do ano passado. O Líder em Movimento é sobre coletividade. É sobre a influência do coletivo na luta contra o racismo. Não que nas outras obras do BK ele não trate das lutas raciais de classe, muito pelo contrário, mas nesse álbum isso é muito mais explícito e traz uma ideia muito mais política e urgente dessa luta. O começo da primeira música já nos apresenta o tema e o tom do álbum. Enquanto em Amores, Vícios e Obsessões e em Planos, a gente viu nelas a influência do respectivo álbum, sendo essa influência definitiva pro tom da música, aqui parece que ocorre o contrário. A música Amor parece se destoar de todo o resto do álbum. Isso não torna a música ruim ou menos importante que as outras, muito pelo contrário, ela tem um papel muito definido no álbum. Essa faixa serve muito como um intervalo diante de toda essa urgência que o álbum propõe. Pra mim, muito mais que um intervalo, ela soa como um descanso. Talvez de primeira vista traga uma ideia mais simplória de tipo interromper a luta para falar de amor e seja a luta todo o contexto do álbum e amor seja a própria música Amor, mas quando se ouve a música percebe-se que não é algo tão simples assim, ainda mais tratando-se de BK. Na verdade, essa música passa uma insegurança que você não vê no resto do Líder em Movimento. Enquanto o álbum transmite essa atmosfera de atitude, de euforia e principalmente de coletividade, a faixa Amor apresenta um BK vulnerável, inseguro e principalmente egocêntrico. Amor não necessariamente fala sobre uma paixão, como nas duas outras faixas dos outros álbuns que eu falei, mas fala sobre confiança. Uma confiança que BK constantemente desconfia durante a música toda e nunca chega a uma resposta. Ele não contesta a sua confiança na pessoa por um medo de traição carnal, mas sim de um medo de traição dos sentimentos dessa pessoa em relação a ele. Ele vai muito além de um suposto debate para descobrir se houve um ato de traição. Ele abre discussão para saber se há uma traição de sentimentos. BK não só desconfia se a pessoa o ama no presente, mas também questiona se esse sentimento, se aquele realmente existe, vai perdurar no futuro, porque o ato de sentir pode ser bastante imprevisível. Os sentimentos nos trazem dúvidas e muitas vezes até raiva, porque não conseguimos controlá-los, e BK nessa música nada mais é que uma vítima dessa natureza quase que aleatória que é o ato de sentir. Então BK passa a música questionando algo que ele não terá resposta. BK quer ter controle sobre o sentimento alheio, o qual nem a suposta pessoa tem conhecimento ainda. Isso que eu tô falando, mano, fazer um bagulho só de falando de relacionamento, mano. E a galera gosta do bagulho que eu falo de relacionamento, velho. É, mano, a galera gosta, Amor, Vício e Obsessões, é maneiro. E não fica aquele bagulho, eu te amo, você é linda. O desafio é passar a visão e entreter junto. Tá ligado?